Para nós. Seja bem-vindo. Combinado, Celinha. Bom, boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente, né, aqui nas quintas-feiras. Turminha de sempre tá aí, né? Igual o seu José de Jesus. Ele sempre tá aí, mas a gente nunca comenta, fala com ele, mas só para registrar aí também, né, seu José? Então, bom ter você, todo mundo aí. Hoje, o Luciano conseguiu estar com a gente também, então vai ser bom demais, bom que ele me ajuda também aqui no estudo, enfim, o estudo é nosso, né? Então, é sempre bom poder estudar juntos. E a gente dá continuidade aqui à lei de igualdade, né? Agora, hoje, dentro de um outro subtópico. Então, da última vez, a gente estava estudando ainda dentro da lei de igualdade, mas agora, hoje, a gente vai entrar um assunto que é bem, como é que eu posso dizer? Bem atual, né? E até um tanto quanto acalorado em termos de discussões, porque entra aí essa parte da igualdade dos direitos, né, do homem e das mulheres. Então, deixa eu só ajustar aqui. Então, quando a gente vai falar do direito dos homens, né, do homem e da mulher, isso envolve muitas questões, né? Porque envolve a parte. E ficou pequeno para vocês o texto? Acho que ficou menor agora, né? Deixa eu só ajustar aqui de novo para poder ficar grande, senão vocês não enxergam. Vê se melhorou. Pronto. Acabei me embananando aqui, esquecendo como é que eu faço para poder compartilhar. Agora ficou fácil. Pronto. Então, quando a gente vai falar sobre o direito dos homens e das mulheres, né? Então, a gente vai pensar ali que esse pensamento ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Porque, em tese, todos os homens são criados iguais, né? Mas quando a gente pega lá a Revolução Francesa, ali que começa, na verdade, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E homem aqui enquanto humanidade, né? Então, esse foi um grande marco que, na verdade, estabeleceu a liberdade e a igualdade, na verdade, perante a lei. Só que quando isso surge na Revolução Francesa, ainda não estava falando sobre o homem, né? O gênero masculino e o gênero feminino, ainda era o foco no cidadão masculino, né? Só que essa luta pelos direitos da mulher, isso vai, obviamente, ganhando espaço com o passar do tempo. Então, depois ali, nos anos 60, 70, vão surgindo diversas ondas feministas, até depois ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando por uma primeira vez, né, de fato surge um documento internacional, ou seja, que não fica restrito apenas em um país, mas que vai mostrar que, por exemplo, os direitos eles valem para todos, independente de raça, independente de sexo, independente de religião, independente de tudo isso. Então essa construção desse pensamento, desse direito, ele foi ganhando força ao longo do tempo para mostrar que esses movimentos de segregação que muitas vezes nós temos por conta de credos, raças, cores, religiões, gêneros masculino ou feminino, na verdade não tem cabimento, né? Até mais recente, assim, aqui no Brasil nós temos ali a Lei de Maria da Penha, que dá um poder maior para as mulheres. Nós temos a questão da lei do feminicídio, que também vem para poder tratar e ajudar tudo isso. Ou seja, a gente vê, embora aos nossos olhos lento, mas esse progresso ele vai existindo até mesmo na legislação. Então, as mulheres elas vão ganhando aí cada vez mais espaço nisso tudo, que na verdade isso tudo era apenas um reflexo ainda das nossas visões limitadas de mundo, né? Então aqui Kardec ele vai abordar esse contexto em relação à igualdade dos direitos do homem e da mulher. E ele começa perguntando assim: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Então aqui ele define o escopo, né? Por quê? Porque na época, como eu disse aqui para vocês, a sociedade ainda não conseguia separar, né? Assim, não via o homem, gênero masculino e gênero feminino, com os mesmos direitos. Só que ele não está perguntando perante a legislação ou perante a sociedade, ele está perguntando perante Deus. Então, é esse o escopo, essa é a pergunta. Então, o homem perante Deus
têm os mesmos, é igual a mulher perante Deus? E eles têm o mesmo direito? E aí os espíritos respondem com uma pergunta, né? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então a resposta dos espíritos, eles focam, né, na essência do ser. Se Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, é porque a meta evolutiva é a mesma. A gente sabe que espírito não tem sexo, né? Então, uma encarnação a gente está como homem, outra encarnação a gente está como mulher. Então, essa alma, ela não tem sexo. O espírito reencarna em diversos corpos masculinos e femininos para passar por experiências variadas que vão lapidando todo o nosso caráter. Então, a marcha para a realização das nossas ideias, ela vai exigir o reconhecimento de que todos esses povos e que todos os gêneros fazem parte de uma grande família universal. Uma hora a gente vai estar de um lado, outra hora a gente vai estar do outro lado, né? Então, a gente precisa ter sempre essa vigilância, né? De perceber e de ter cuidado com as nossas ações, porque, às vezes, até de forma despretensiosa ou sem intenção, a gente acaba discriminando, né? Seja questões de homem e mulher, seja questões de crenças religiosas, seja questões financeiras. Então, a discriminação ainda é muito enraizada em nós. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque essa igualdade entre homem e mulher é uma lei natural. Então, as diferenças das funções sociais, elas não devem implicar numa diferença de direitos. Por quê? Porque funções sociais, um homem vai ter dentro do lar, dentro da família, as mulheres, por consequência, mas em termos de direitos, isso são iguais, né? Leci. Ô Pedro, essas questões, isso foi muito enraizado na religião, trazido, né, focado muito na religião a respeito dessas questões da mulher ser submissa, né? E o Kardec, ele traz, né, igual aqui no Livro dos Espíritos, e também na Revista Espírita, tem um texto lá na Revista Espírita de 66, de 1866, onde ele vai trabalhar as mulheres têm alma, né, justamente nesse sentido, né, desde antigamente, até a própria religião falava que a mulher não tinha alma, né. Então ele vem trabalhando isso e no finalzinho do texto ele fala assim: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza, igual você falou, né? Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, assim, né, o Kardec enfatizando isso aqui na Revista Espírita também, né, a respeito dessa questão. Só isso aí mesmo. Show. Eu não sei se esse essa questão, né, de diferença ou de um certo machismo, se isso começou com a religião. Eu não sei te afirmar sobre isso, né? Não sei se alguém aí consegue, ou se o Luciano, fica à vontade. Ô, meu amigo, boa noite a todos. Eu fiquei pensando aqui, Pedro, que você está abordando, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo trata bem essa questão da desigualdade, que ela é humana. É humana. Perante Deus não tem essa desigualdade. E lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que se todos conhecessem a doutrina dos Espíritos, não haveria, de fato, preconceito em relação a gênero, né, na sociedade nossa como machista, patriarcal. Então, isso é um preconceito de gênero contra a mulher, e que vem desde sempre, né? Então, é algo da cultura humana, né? Nada disso perante a Deus. E a gente cai nos outros preconceitos também, racial, ou como você falou também, preconceito econômico, por aí vai. Se conhecêssemos, de fato, todos a doutrina dos espíritos, poderíamos observar que hoje estamos, né? Amanhã não sabemos. Então, hoje, sei lá, eu estou pretinho, amanhã eu posso estar numa próxima encarnação branquinho, outro amarelo, como mulher, como homem, como índio, e por aí vai. Então, não haveria sentido, né, se todos conhecessem a doutrina dos espíritos. Pensar em preconceito de qualquer espécie. Então, acho que isso é interessante porque, perante Deus, conforme está aí, não existe essa desigualdade, somos todos iguais, isso é coisa do homem.
Exatamente, a desigualdade é fruto das nossas imperfeições, né? Então, é isso. Acho que ficou bem pontuado isso aí. Muito bom. Bom, Ô, Pedro, oi, posso falar que eu não consegui apertar a mãozinha aqui, não. claro, fica à vontade, não tem problema nenhum. É rapidinho. É mais que eu pensei aqui, eu não sei se eu estou certo, o mais importante é como que a gente, nós, seres humanos, que estamos encarnados, sabemos tudo, temos esse conhecimento de que todos são iguais, como que nós estamos lidando com essa situação no mundo, perante o dia a dia, durante o dia a dia. Como é que a gente está lidando? O homem com a mulher com o homem, assim, essa relação de respeito, de integridade, de saber que todos têm inteligência, como a resposta dele. Deus deu inteligência do bem, do mal e a faculdade de progredir para os dois. Então, se os dois têm a mesma potencialidade, como que nós, que aqui encarnados e sabemos disso, estamos lidando com isso? Eu fico pensando muito isso. O mais importante para mim seria isso, porque aí todo mundo vai progredir, vai haver respeito, vai haver consideração, um vai entender que o outro tem limitações, e aí vai, entendeu? Eu penso isso, a importância de como lidar com essa situação, de refletir. É só isso. O fato que, enquanto sociedade, a gente está indo mal, né? Mas, assim, a Não, mas a gente vai estar progredindo em relação a séculos passados. Deixa eu abrir aqui. Em relação a séculos passados, até acho que está progredindo bastante. A mulher hoje tem acesso a trabalhos junto com os homens e eu não sei, né? O relacionamento afetivo é que é exatamente o moral, é que eu acho que tem que crescer mais um pouquinho. Não, concordo plenamente contigo, assim, a gente está evoluindo, isso é um fato, mas a sociedade ainda hoje é, é, trata de forma muito equivocada ainda, né? Ainda há uma discrepância muito grande. Agora, a grande questão é como nós também nos tratamos, né? Porque a gente fala da sociedade e parece que a gente se exclui, né? Mas, na verdade, nós somos a sociedade. Então, como que eu estou tratando isso, né? Porque também a mulher, ela foi tomando um outro espaço no aspecto social, né? Porque se a gente parar para pensar, não pode, a gente nem vai muito atrás. Na época dos meus avós, por exemplo, ainda tinha uma questão, quando a gente vai para o núcleo familiar, de às vezes, assim, aquele estigma, né? A mulher é dona de casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, e o homem tem que trazer o sustento para dentro de casa. Hoje, as mulheres, por exemplo, elas já buscam ali a sua própria independência, têm o seu trabalho, às vezes têm outras prioridades. Então, a função da mulher na sociedade, ela também foi tomando um outro aspecto, porque ela fala assim, por que não? Eu não posso desenvolver essa função, essa tarefa. Mas quando a gente parte para os direitos são iguais, independentes das funções que cada uma exerce, seja homem, seja mulher, porque somos todos filhos de Deus e não existem privilegiados. Todos nós temos os mesmos direitos. Então, se a mulher quiser ser dona de casa, ótimo. Se a mulher quiser ser empreendedora, ótimo, ela vai ter os mesmos direitos. Se for o homem que vai ser dono de casa, ótimo. Se ele vai ser empreendedor, ótimo, mas eles têm os mesmos direitos, independente das funções que eles exercem. E nós, enquanto seres humanos, temos o dever de garantir os mesmos direitos para todos, né? Então, é isso aí, é bem importante. Direitos e deveres, todos têm esse direito. É isso aí. Também deveres, senão fica também que a gente está só falando de direito, não, mas todo mundo tem dever também, isso aí. Então, a sociedade dos direitos, mas tá mais ou menos assim agora, a sociedade dos direitos, mas o dever, você não quer falar muito, não. Foi mal, Pedro. O dever a gente acaba esquecendo, né? Ô, Pedro, aqui, eu busquei para a gente, assim, quando eu falei na questão, né, que isso está enraizado na religião, por quê? Eu vou ler um pedacinho aqui, só na pesquisa que vi que pode ser, só para dar, né? Por exemplo, fala assim que a ideia da inferioridade feminina, ela tem raiz profunda na história da humanidade, com a religião organizada funcionando ao longo dos séculos, como um dos principais instrumentos de justificação à perpetuação desse patriarcado. Embora não seja a única causa, as interpretações de textos sagrados, especialmente nas religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, construíram a imagem da mulher
como subordinada no homem, né? E a gente vê isso na Bíblia, né? Tanto é que hoje em dia tem muitas vertentes religiosas, inclusive evangélicas, que para eles o homem ele tem que o homem é o provedor, entendeu? Eu sei porque eu convivo com pessoa que tem esse pensamento, entendeu? Então isso está enraizado na mente do espírito, né? Então assim, Uhum. com séculos, isso é difícil de sair da mente, né, de um espírito, né? Por isso que até hoje ainda encontra essas situações, né? Aí é que fala também, igual, por exemplo, isso como da questão da religião, né? Por exemplo, a questão da Eva, né? Isso foi estigmatizado na mulher como culpada, né? A mulher era culpada, né, pela entrada do pecado no mundo. E sempre, né, diminuindo a mulher, né? E durante a Idade Média, que fala também, né, que a religião consolidou, igual você comentou agora mesmo, nessa questão, né, que a mulher era a propriedade do pai, do marido, limitando a função ao lar, né, e a criação Uhum. dos filhos. Isso foi tudo dentro da religião, né, assim, está trazendo aqui para a gente. Por isso essas questões muito fortes na religião, né, igual falou, mas tem outras vertentes também, né, mas fala que principalmente a religião é uma das principais, né, que inseriu isso, né, nas mentes, vamos dizer assim, dos espíritos, né. Sim, Eu busquei aqui só para a gente ter uma compreensão melhor. não, show de bola. Mas é por aí mesmo. Pedro, Oi? é importante a gente pensar também que na base das religiões, além das escrituras sagradas interpretadas também pelos homens, estou falando pelos homens e pelas mulheres em cada época também, a interpretação reflete o pensamento de cada época também. E não obstante também, no fundamento de cada religião, de todas as religiões, vamos colocar assim, né, a gente tem lá no fundo também, lá atrás, a criação dos mitos, que basearam as religiões também, muitas religiões. Então, a criação dos mitos também é uma tentativa, né, do ser humano tentar explicar a realidade que ele vivia a partir de algo transcendente, mas pela criação dele. Então, quando a gente fala de mito, né, as mulheres também foram prejudicadas com a criação dos mitos também, numa uma situação de subalterna mesmo, mas são mitos, né, criados também pela história da humanidade. Então, assim, para a gente lembrar disso também, que isso fundamenta muito também da questão do patriarcado e principalmente da mulher ser submissa numa sociedade machista, né, que a gente vem tentando trabalhar isso em nós, agora como homens, né, nessa encarnação, mas tentando modificar isso para que todos, independentemente do gênero, tenham a sua oportunidade de forma igual, num mundo imperfeito, cheio de gente perfeita, mas lembrando que perante Deus não tem privilégio, como o Pedro falou. É isso aí. Muito bem reforçado. Bom demais. Bom, já na 818, ele pergunta assim, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, assim, isso já era na época do Kardec, mas isso continua até hoje, né? A gente pegar alguns países, assim, sobretudo lá da parte oriente, né? A mulher é considerada legalmente menor, vamos dizer assim, ou moralmente dependente da validação de um homem, que pode ser ali o pai, pode ser o marido, pode ser o irmão, para atos que são, assim, coisas básicas de uma vida civil normal. Então, se a gente pega ali países como Arábia Saudita, Catar, ainda tem toda uma questão de aspectos sobre a tutelidade, onde a moralidade e a conduta da mulher são guardadas por um guardião, vamos dizer assim, né, masculino. Então, esse guardião masculino vai monitorar, seja ele o pai, o irmão ou o próprio marido, os atos ali daquela mulher. Então, a gente também tem ali no Irã, no Afeganistão, enfim, Sudão, toda aquela região ali, controlam assim até o que ela pode vestir, o que ela vai falar, o que não vai falar, a questão de guarda de filho, de divórcio, ou seja, ela é colocada abaixo, ponto. Então, e aí o Kardec ele vai perguntar, né, de onde que provém essa inferioridade moral da mulher que ainda existe em certos países. E aí os espíritos vão mostrar, né, que essa inferioridade
moral atribuída à mulher em certas culturas não é uma condição natural. Esse é o primeiro ponto. Então, não é uma condição natural. É um resultado de instituições sociais e do abuso da força. Então, em sociedades que são moralmente pouco adiantadas, né, e isso está claro aí no texto, a força física é convertida naturalmente em direito. Então, é o abuso da força física que vai deixando esse direito, vamos dizer assim, de colocar a mulher nessa situação. Então, isso ainda é, na verdade, um resquício de barbárie, onde um Estado, onde o egoísmo ainda vai ditar as regras, né? Então, esse predomínio injusto e cruel é a face de um passado ainda muito sombrio, né, que luta contra esse progresso que a humanidade vai atingindo, vai procurando. Então, um domínio do homem sobre a mulher é muitas vezes alimentado por mentiras duradouras, por uma certa presunção. Então, o que nós devemos pensar, assim, enquanto lar, enquanto sociedade, enquanto casal, é observar que, assim, poxa, a Terra é de fato uma escola. Então, se hoje a gente já é capaz de não colocar as mulheres nessas condições, que a gente assista aquilo lá e tome como um exemplo de conduta sobre o que não fazer, né? E como que nós podemos auxiliar nesse sentido. Porque essa inferioridade da mulher é uma ilusão mantida pelo nosso próprio egoísmo. Então, essa transição para uma civilização completa exige uma estagnação desse abuso dessa força, né, para poder ceder lugar ao progresso dessa justiça absoluta, onde cada alma é respeitada pelos seus direitos perante Deus, né, ou seja, todo mundo igual. Então, a gente tem que lutar para cessar essa força e para progredir moralmente, né? Aí sim vai conseguir conciliar esses direitos aí. Luciano. Ô, Pedro, eu estava pensando aqui, desculpa se eu estou falando demais, mas Não eu tá não, lembrei, assim que é bom, quando todo mundo fala muito. Se a gente vai ficar numa questão aqui, a gente fica a noite toda. eu lembrei aqui do estudo também que a Renata fez aqui, eu estava ouvindo, aí no nosso grupo mesmo, e ela falou, né, enfim, que quando a gente fala da inferioridade moral da mulher, eu lembro hoje, né, que, por exemplo, hoje eu estou reencarnado, como gênero masculino. Provavelmente eu já encarnei com o gênero feminino. Nós temos mulheres hoje encarnadas, né, que já foram homens no passado também. E assim como temos essas duas mãos, né, a gente observa que a inferioridade moral da mulher, em muitas mulheres que viveram, né, na Terra como homens durante muito tempo, a gente observa também uma questão de um psiquismo patriarcal, entendeu? Tenta dominar também os outros, porque guardou ainda, tem essa herança no psiquismo ainda, né? Essa reminiscência ainda no psiquismo, da dominação, falando de mulheres encarnadas hoje, da dominação pela força, não uma força física, às vezes pela força econômica, às vezes por qualquer tipo de possibilidade de dominação, exerce o poder sobre o mais fraco, ou as mais fracas ou os mais fracos. Em contrapartida, nós temos homens encarnados hoje, que já viveram na Terra durante muito tempo como mulheres oprimidas também, e que guardam a reminiscência do seu psiquismo, algo extremamente subordinado também. Então, só para tentar ampliar um pouquinho mais, quando a gente está falando também dessa questão da inferioridade moral da mulher, a gente não pode se prender somente no gênero que estamos ocupando esse corpo hoje. A gente está falando de uma questão psicológica que atravessa todos nós, né? Nós temos muitas mulheres encarnadas que atuam, né, como se fossem homens de força, e muitos homens encarnados que ainda se colocam numa posição de subalterno, porque pode ser que tenham vivido muito tempo durante encarnações com mulheres também, submetidos à força e opressão. Então, para a gente pensar nisso, para a gente tentar pensar independentemente do gênero que estamos hoje, o outro é como nós, né? Somos todos iguais, né? É tudo coisa do homem mesmo e da vida que a gente vive aqui na Terra. É isso, Pedro. É assim, porque quando você dá esse exemplo assim, né, assim, e cada gênero que a gente encarna, como homem ou como mulher,
vai nos oferecer ali as nossas provas, os deveres e a oportunidade de adquirir a experiência de acordo com aquele sexo, né? Então, por exemplo, se eu encarno como mulher e tenho filho, eu vou ter uma experiência que eu só tenho como ter como mulher. Então, às vezes, dentro desse contexto, tem provas ali, desafios, experiências que a gente vive, que como mulher eu já conseguia, assim, me dar super bem com aquilo. Então, eu já trago essa experiência, mesmo estando encarnado como homem, eu já trago essa experiência, às vezes, muito bem consolidada. Mas, às vezes, alguma experiência como homem, eu ainda estou derrapando, não consigo ajustar aquilo ali. Então, isso vai refletindo naturalmente também, né? Então, é isso. Eu não sei se assim, eu não sei por que essa ideia surgiu aqui, né, que eu não tenho certeza para poder falar, mas parece que o próprio Chico, né, acho que teve mais encarnações como mulher, acho que eu já escutei alguma coisa nesse sentido, assim, também, por isso que também é tão doce, tão amoroso. Doce, né, Pedro? É impressionante, né? Mas, enfim, mas é óbvio que não é restrito essa doçura ao sexo feminino, né? Então, tem homens aí com uma capacidade de amar muito maior do que das mulheres, né? Enfim. Leci. Ô Pedro, só uma reflexão na pergunta, né? Assim, olha só. Aqui o Kardec, os espíritos estão falando, né? É resultado das instituições sociais, né? Uhum. Mas aí a gente trazendo para reflexão para a gente, né? Como a gente sabemos que toda essa questão, essa problemática, né, da humanidade, ela vai começar a ser resolvida dentro do lar, né? Através da educação, vamos dizer assim, né, espiritual do espírito, né, em relação a essas questões, né. Estou trazendo para isso porque a gente vai vendo que há pouco tempo, e até hoje ainda existe, né, essas falas assim, menina ganha boneca, menino ganha carrinho, definindo os padrões sociais, né. Então, assim, esse pensamento, né, começando a resolver essa problemática através, né, imprimindo nesses espíritos que são ainda crianças dentro da família, dissolvendo esse psique ainda, igual o Luciano falou, que está enraizado, né, nesses espíritos a questão, né, de homem que manda, mulher que obedece, né. Então, eu penso que isso cai também, né, essas questões, porque a gente não vai, com certeza não se consegue mudar um espírito adulto já com um pensamento já formado, né? Não é por aí que vai começar a ter essas transformações? Eu acho que vai dependendo muito de cada caso, né? Do contexto em que o espírito vai estar inserido e das provas que ele vai ter vivenciar, né? Acho que vai muito do planejamento espiritual. Mas, sem dúvidas, é um dos grandes caminhos para poder, de fato, iniciar. Mas o planejamento espiritual é o que conta no final das contas, né? Porque, assim, a gente não sabe o que está por detrás, os relacionamentos que vão ter, as experiências que cada um vai ter como homem ou como mulher. Então, são caminhos, né, que a espiritualidade vai encontrando, que podem ser, sim, esses, né, que você citou, ou podem ser outros, né? O importante de fato, seguir esse planejamento. Celinha. O fato é que, enquanto não houver transformação moral, essas coisas vão ficar pipocando, né? A gente coloca para fora o que está dentro, né? Enquanto não mudar por dentro alguns conceitos, alguns sentimentos, a gente vai externalizando isso com hábitos, com costumes, com forma de vestir, e como se essas coisas fossem mais importantes do que a questão moral das relações entre as pessoas, né? É porque são mecanismos, né? Mecanismos para atingir esse fim, que é a transformação moral. Então, as circunstâncias, elas são passageiras, elas não importam, né? Porque, assim, se eu vier como um homem, são ali 100 anos nessa encarnação como homem. Tem uma data de validade, né, para essa experiência acabar. Então, essa experiência ela tem que me servir para algo, e esse algo é essa transformação moral, em última instância. E aí eles vão testando diversos caminhos, porque eu já tive diversas oportunidades de me transformar moralmente em alguns aspectos e eu não consegui até hoje. Então, eles pensam, poxa, dentro desse planejamento espiritual, agora ele vai vir como um homem nessa condição, pode ser que aqui ele consiga obter um sucesso. Então, eles vão traçando esses planos para atingirmos, de fato, aí a nossa
iluminação, né? Mais alguém, pessoal, sobre essa questão, algum comentário sobre isso? Bom, 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Então, assim, qual que é a finalidade? Esse fim é em termos de finalidade, né? A mulher ser mais fraca fisicamente do que o homem. E aí os espíritos esclarecem, né? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, bonita a resposta, né? Assim, parece até uma poesia, assim. Então, por que que a mulher ela é mais fraca fisicamente do que o homem? Por funções especiais. Então, o que compete ali o homem? Ser mais forte por conta dos trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos mais leves. Lembra que a gente, nos estudos passados, estava falando assim, poxa, se cada um fizesse o que tem como aptidão e o que gostasse de fazer, estava todo mundo resolvido, assim. Isso é uma resposta dos espíritos. Então, aqui nós temos mais um exemplo disso, assim, cada um tem a sua aptidão natural pelas suas próprias circunstâncias físicas. Então, um trabalho, às vezes, de cortar uma árvore, essas coisas assim, o homem tem uma aptidão favorável pelas suas condições físicas, enquanto que, às vezes, a mulher vai ter para outras questões. Mas o mais importante, né, ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Porque a vida vai ser isso, vão ter diversos limões que a gente precisa transformar em limonada, né? Então, essa diferença física, ela tem o objetivo de determinar funções especiais que vão se complementar no progresso da sociedade. Então, um homem ali com esses trabalhos de maior esforço bruto, e a mulher em outros que vão existir uma outra habilidade, né? Então, o mais importante, né, é porque a vida ela vai ser composta por essas provas, por essas expiações, que são necessárias para despertar o nosso coração, e ali a gente vai juntos construindo esse progresso, né, entre homem e entre mulher. Leci. Ô Pedro, essa questão aqui, ela não, ela, quando foi feita essa pergunta, né, essa resposta dos espíritos, a gente pode entender que naquela época, realmente, né, esse era o padrão, né, físico, porque tu que fala que é físico, né, um ponto de vista físico, mais fraco do que o homem. E hoje em dia a gente já vê, né, que hoje em dia temos muitas mulheres atletas que têm muito mais força do que muitos homens, né? Eu acho que essa questão nessa época é porque era o contexto da época, não. Porque hoje a gente não pode trazer isso para hoje, porque hoje em dia, igual eu te falei, tem muito homens que são muito mais fracos que muitas mulheres. O que você acha? Não sei. Pensei aqui agora comigo dentro de que a gente está vivendo hoje na atualidade, né? Não sei. Será que essa pergunta, né, cara, naquela época que foi feita essa pergunta, porque realmente naquela época as mulheres, né, não faziam nada, era só dona de casa, realmente muito fraca, não sei. Fiquei em dúvida com essa pergunta e essa resposta. Uhum. Eu vou responder de duas formas também. Aí você está pegando um exemplo de exceção para poder justificar a sua pergunta, né? Então, assim, porque quando a gente pega a sociedade enquanto um todo, os homens são mais fortes que as mulheres, isso é um fato. Isso naquela época e isso atualmente. Agora, por exemplo, eu faço CrossFit. Vou dar um exemplo bem pessoal. Eu faço CrossFit. Tem mulheres, e não precisa nem ser atleta de elite, não. Tem mulheres lá no box que eu revezo o agachamento com elas. São mais fortes do que eu, enquanto homem. Ou seja, elas pegam muito mais cargas do que eu. Então, só que, enquanto sociedade, isso eu vou pegar um exemplo específico lá de uma mulher que é mais forte do que um homem. Da mesma forma que naquela época eu poderia pegar mulheres que são mais fortes que homem. Mas enquanto sociedade, sempre vai ser o homem mais forte do que a mulher, porque isso é uma questão biológica, uma questão fisiológica, não vai mudar
a princípio. Então, é uma resposta que vai para sempre, né? Assim, é uma pergunta que independe de época. E aí, obviamente, você sempre pode pegar exceções, comparar homem com homem, mulher com mulher, e achar, em alguns casos, mulheres que são mais fortes do que homem. Isso vai ter sempre. Por aí, uma questão genética, enfim, aí entra essa parte biológica, essa parte física mesmo. Então, em relação a isso, é esse ponto. Agora, em relação a um segundo ponto, quando a gente pensar assim, quando surgir esse pensamento lendo o Livro dos Espíritos, será que essa pergunta não era porque ficou muito restrita naquela época? Esse é um pensamento equivocado. A gente tem que pensar assim, poxa, Kardec ele estava fazendo essa pergunta. A gente pode ter esse tipo de interpretação. Kardec fez essa pergunta porque naquela época essa sociedade estava vivendo determinada circunstância, então isso pode acontecer, mas nenhuma pergunta que ficasse restrita àquele período de tempo poderia ser publicada em um livro que ficaria por toda a posteridade. Então, todas as perguntas que estão no Livro dos Espíritos, elas são transcendentais em termos de tempo. Elas não ficam restritas a uma circunstância específica da sociedade daquela época. Então, se a gente pensa assim, poxa, essa era uma pergunta que só faz sentido naquela época, hoje em dia não é mais assim, a gente é que não está conseguindo enxergar o fundo. E por que eu falo isso? Eu vou usar um exemplo do Divaldo para poder ratificar o meu ponto. Quando surgiu a questão do... Porque o Divaldo, assim, como Chico e tudo mais, eles tinham o Livro dos Espíritos decorado. Assim, eles decoravam o Livro dos Espíritos, eles estudavam, decoravam, ele, Chico, enfim, tantos outros grandes espíritos aí. Então, eles sabiam as questões de cor, assim. E quando começou a surgir essa questão de física quântica, ele falou assim, achei. Não tem nada no Livro dos Espíritos que fala sobre física quântica. E aí ele falou isso com a Joana, falou assim, aí ó, você fica falando que o Livro dos Espíritos engloba tudo, que é para de todo o tempo, que todas as respostas da ciência estão aqui dentro e tudo mais. Aqui Kardec hora nenhuma cita física quântica. Aí a Joana fala para ele assim, vai lá na questão tal, eu não sei de cabeça. E aí a questão tal é quando fala do átomo ao arcanjo. E aí a Joana de Ângeles começa a explicar para ele, dentro da pergunta, da pergunta de Kardec e da resposta dos espíritos, começa a dar uma aula de física quântica que estava ali e a gente não conseguia enxergar. E a lição que ela dá para ela, para o Divaldo, é o seguinte, todo o futuro da ciência, da religião e tudo, da filosofia está aqui dentro do Livro dos Espíritos. Todo o progresso que a humanidade vai fazer, a gente já consegue enxergar aqui. Só que hoje, com a nossa limitação, a gente não consegue visualizar essas respostas aqui ainda. Então, é um livro que a gente ainda vai estudar por muito tempo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essas perguntas, elas não ficaram restritas àquela época do século XIX, do século XVIII, XIX. Elas vão ficar restritas, vão para todo o tempo, 20, 21, 22, 23, 24 e por aí vai, tá? Então, por isso que eu desdobrei nessas duas respostas aí, Leci, não sei se eu consegui esclarecer. Não, eu entendi. É só assim mais um adendo, por quê? Pesquisando, porque eu fiquei na dúvida com essa pergunta, essa resposta. Aí eu fui pesquisando, assim, aí teve uma reflexão de um palestrante que ele fala assim, que na época na questão de gênero, desde a década desde a década de 90, os pesquisadores, trabalhadores da ciência, né, eles descobriram que existem diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, né? E isso foi muito além da aparência dos órgãos reprodutores. Olha só, que interessante. A ciência descobriu isso. Porque só para exemplificar, eles dizem que o cérebro do homem é, em média, 15% maior e 10% mais pesado do que o cérebro da mulher. Né? Isso é a ciência. Uhum. Mas as conexões neurais no cérebro da mulher são muito mais numerosas, entendeu? Então, as investigações científicas, elas vêm revelando que homens e mulheres pensam, agem,
de modo diferentes, entendeu? Completamente distinto. Eles e elas enxergam, fazem a digestão, sentem cheiros, respiram, transpiram de forma diferente. Nós, homem e mulher, na condição de homem e mulher. Para que o coração dos homens bate de um jeito e o da mulher bate de outro, né? Uhum. Que o pulmão também, o sistema imunológico, a audição, o paladar, a pele, são diferentes e que recomendam condutas específicas para cada um, entendeu? Tanto no sentido de prevenção como no de tratamento de diversos males. Essas diferenças físicas influenciam o comportamento psicológico da mulher. Então, aqui, esse palestrante, né, ele refletiu dentro dessa pesquisa, né, da ciência, né, desses estudantes. E ele falou que são índices de que há um planejamento superior a respaldar o amor feminino, considerando como uma das forças mais respeitáveis da criação. E Kardec consolida esses conceitos, porque ele resgata o valor da mulher sob a luz da revelação espírita. Então, achei bem interessante essa tese aqui, né, que a gente que eu estou lendo aqui, né, coisa da ciência, né, mostrando que você vê, a mulher, em todo sentido, né, é mais superior, tendo que a humanidade, hoje, né, no passado e até hoje, acho que nós somos inferiores, é só isso. Uhum. Se conversou com a conversa de agora. Na verdade, assim, esse pensamento ainda de superior e inferior é, na verdade, um pensamento inferior nosso, né? Porque não existe uma superioridade ou uma inferioridade do sexo feminino ou do sexo masculino. O que existe, na verdade, são diferenças fisiológicas, biológicas, químicas que existem do homem e da mulher em diversas questões. Por exemplo, a mulher, ela tem que lidar durante um ciclo de um mês com diversas questões hormonais que desregulam ela toda e tem que, consequentemente, ter um psicológico para isso. Então, a mulher, nesse aspecto, ela vai passar por experiências com o corpo feminino que vão ensinar para o espírito a processar essas informações e seguir mediante as circunstâncias que ela está e tudo mais, coisa que o homem, por exemplo, não tem. O homem não menstrua, não fica de TPM, então não tem nada disso. Quer dizer que o homem é inferior ou superior à mulher? Não. Quer dizer que é uma outra experiência que o espírito passa para poder chegar na mesma finalidade, que é a transformação moral, como a Celinha disse. Então, nós vamos passar pela experiência de ter TPM e pela experiência de não ter TPM. As duas vão ter como finalidade, se bem aproveitadas, o meu aprimoramento moral. Então, essas questões fisiológicas, elas vão existir sempre, e cada vez que eles pesquisarem mais, eles vão achar mais diferenças. Mas nós temos que lembrar sempre que somos espíritos, e não corpos, né? Sim, verdade. E dentro desse pensamento mesmo, né, a gente vai pensando, que até a gente chegar nesse pensamento, todo mundo com a mesma, né, com a mesma ideia, com esse pensamento, aí a gente pensa assim, igual você falou a questão do espírito, né, a evolução do espírito. Aí, por exemplo, a gente lembra de uma Ivone Pereira, né, muito mais assim, né, vamos dizer, em termos de inteligência e evolução, que um homem, né, vamos dizer assim, né, nesse sentido, né. A mulher de Kardec também, aquela mulher que, né, trabalhou aquilo tudo, aquelas questões, né? Então, assim, é o desenvolvimento do espírito, não tem mais, né? O homem não é mais forte que a mulher, mais inteligente que a mulher, é o espírito, a condição no momento que ele está numa encarnação, né? Isso que você quis dizer, né? Exato, porque senão, assim, a gente começa a achar, igual você deu aí o exemplo da Ivone, ela foi uma grande pessoa porque ela era mulher. Não, ela era uma grande pessoa porque ela, espírito, era uma grande pessoa. Então, é isso, assim, são encarnações diferentes, né? Assim, nós temos espíritos que foram bem-sucedidos como homem e espíritos que são bem-sucedidos como mulher, porque é o espírito, não é o corpo. Não é o corpo que define a grandiosidade do espírito. É o espírito que vai definir, de fato, a sua condição moral, né? Então, não é a condição fisiológica. Luciano.
Pedro, Leci também, ele é mais colega, eu fiquei pensando aqui, quando eu sou da década de 80, nasci em 80. Então, lá para os anos 2000, né, eu tinha 20 e poucos anos, eu lembro que era muito comum as pessoas que lutavam para conseguir sua casa própria e construir sua casa própria, vou falar o termo aqui, não sei se todo mundo já ouviu falar, bater laje. Tá? Por que era bater laje? Aí juntava opção de homem, num domingo de manhã, sei lá, uma laje com 60 sacos de cimento, então eram 60 trastos, né, ou seja, 60 massas de concreto para virar na rua, aquela coisa, levar para cima da laje, encher laje. E era muito interessante que é um trabalho, fiz muito isso já, é um trabalho braçal, desgastante, e pelas próprias características fisiológicas, e uma questão cultural também, os homens tomavam a frente da parte que cabia a força e o trabalho. E as mulheres, para ajudar também, e ajudavam muito, faziam as comidas depois, era feijoada, ou era cachorro-quente, ou era buchada, e por aí vai. Era mais ou menos isso. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é tudo no caminhão, compra o concreto, ponta, esse negócio acabou. Né? Praticamente acabou. Então, só para a gente observar que ambos se completam. Né? Fisiologicamente, são características diferentes, que vão inclinar o homem para algumas situações específicas de papéis de trabalho na sociedade, e a mulher outra também. Não é que não vai ter interseção em algum ponto, não vai ter uma mulher que vai poder bater uma laje, claro que tem, né? Tem mulher capaz disso, muito mais forte do que homem. E tem muito homem que não tem capacidade de bater uma laje também, e se dá muito melhor fazendo as comidas e por aí vai. Então, a gente tem as exceções. Acho que é uma questão de regra geral, pela própria característica fisiológica, o homem assume alguns papéis de força na sociedade, né? E tradicionalmente a mulher em outros. E nessa questão ele vem falando aqui, né? Porque o homem é fisicamente mais forte do que a mulher. Com que fim? Né? Mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher. No caso da mulher que está falando aqui, é para determinar funções especiais. Funções especiais. Não é que não pode fazer o que o homem faz e faz também. Mas são funções especiais, que só cabe a um psiquismo, né, que funciona nesse momento num corpo de mulher. Então, a gente sabe muito bem que tem coisa que só mulher faz bem. Mãe é só mulher. Né? Independente de quem ocupa o papel de mãe hoje ou a função de mãe, que às vezes hoje na sociedade quem ocupa a função de mãe pode ser um homem, mas o peso, né? Quando a gente fala mãe, é aquela mulher que nos deu a vida. Então, funções especiais, tem uma característica produtiva aí. E quando a gente fala pai também, a gente tem aquele peso, mesmo que a mãe não seja boa, que o pai não seja tão bom, mas tem aquele peso psicológico daquele também que me deu a vida, né? Ocupando ali a função homem, né, na concepção. Então, acho que são funções especiais que cada um ocupa, de acordo com o gênero que ocupa hoje. E por isso tem essa questão da força física também. Mas se complementam. Se não fosse a comida depois da laje, os homens desmaiavam, iam para o hospital. Então, assim, só para dando esse exemplo, que a gente sempre se completa. Uma vez eu ouvi um palestrante falando que para funcionar melhor, em tese, não estou falando que devia ser isso não, tá? Para funcionar melhor como sociedade, a questão do gênero, não precisava da mulher precisar se empoderar. Era o homem que precisava descer, porque ao longo da história, né, o homem foi ocupando um lugar de ascensão, mas pela força, pelo poder, pela dominação. Então é isso que a gente vê hoje também, né? É o gênero masculino na cultura que precisa, em tese, descer, né, e ficar na mesma posição que a mulher também, porque ambos são iguais, se complementam, sabe? Então, enfim, é uma outra discussão, mas eu não gostaria de levantar polêmica aqui, não. Mas acho que é isso que eu queria falar. Mas assim, aqui é para isso mesmo, para a gente poder debater, né? E esse exemplo da laje foi muito bom, fiquei lembrando lá de Barbacena. Eu sou de 97, mas eu bati laje lá em casa. Mas é isso, assim. E é interessante essas funções especiais, porque, igual você citou, assim, né? Mãe para ser mãe tem que ser mulher, né? Assim, embora a gente saiba que tem homens que desenvolvem o papel de pai e de mãe. Mas fisiologicamente tem que ser mãe.
E quando a gente tem algumas funções especiais e tem coisas que só quem é mãe pode passar por isso, é diferente, porque quando a gente vivencia uma experiência, a gente tem propriedade para escutar o outro e falar assim, olha, eu entendo o que você está passando, porque eu já passei por essa situação. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, poxa, minha mãe faleceu, minha mãe desencarnou, eu hoje posso até falar assim, olha, eu consigo imaginar o que você está passando, mas eu não sei de fato o que, que ela está passando, porque eu não passei ainda nessa encarnação pela experiência da minha mãe desencarnar. Mas se alguém passa por essa experiência e eu minha mãe já faleceu, eu consigo falar assim, olha, eu tenho mais noção da sua dor, porque eu já passei por isso, eu já vivenciei isso. Então, essa experiência de ser mãe, por exemplo, é uma experiência que, assim, só a mulher vai ter de carregar ali a criança por 9 meses ali no ventre, a expectativa, a ansiedade, os receios, aquele crescimento todo. Então, a mulher consegue, obviamente, falar assim, olha, eu sei o que você está passando. Em algumas funções especiais, passam muito pelas questões de sensibilidade que o próprio espírito vai desenvolvendo com a condição feminina. Então, a condição biológica feminina, consequentemente, favorece ao desenvolvimento dessas questões de sensibilidade, de afetividade, de carinho, de afeto, porque é uma questão natural da mulher, né? Então, às vezes, se eu preciso, em uma encarnação, desenvolver melhor esse laços, essa parte de afetividade, de amorosidade, pode ser que eu encarne como mulher, porque tende a, consequentemente, favorecer isso. Agora, assim, a gente tem que ter sempre muito cuidado quando a gente fala e quando a gente escuta nesse sentido, porque senão a gente acha que é generalização, acha que é regra e tudo mais. Não é, tem homens que são muito mais amorosos, enfim, mas são funções especiais, né? Então, isso também não significa que o homem não tenha as suas funções especiais. Então, o homem, ele tem também as suas determinadas funções e que só conseguiremos saber quando passarmos pela experiência de homem. Então, o mais importante é a gente compreender que são experiências distintas. Não existe superior nem inferior. O homem não é maior do que a mulher, nem a mulher é maior que o homem. As condições de nós termos dois corpos, vamos dizer assim, fisiologicamente distintos, primeiro é pela questão da reprodução, da conservação, que faz parte da lei divina, mas são porque essas condições nos facilitam, nos permitem experiências distintas, e que ambas as experiências, como homem e como mulher, são necessárias para o nosso crescimento espiritual, que é a nossa finalidade. Então, a gente tem que sempre ter esse pensamento, assim, de perder esse pensamento de que o homem é maior do que a mulher, ou que a mulher é maior do que o homem, não. Os dois possuem os mesmos direitos, os dois possuem os mesmos deveres perante Deus, cada um exercendo a sua função e ajudando mutuamente para superar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, a gente tem que ter muito claro isso, porque senão a gente fica achando que a nossa vida, a gente tem que lutar para ela ser boa, mas tem que ter alinhado o que é que a gente vai passar aqui. Porque, assim, a dor, ela, aqui no mundo de provas e expiações, ela não é opcional. Ela vai estar no prato de todo mundo. O sofrimento é que vai ser opcional. É o bem sofrer que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu posso passar por essa dor e encontrar ali no sexo oposto, eu não digo de casal, digo também de relações de amizade, de irmandade, de pais e filhos, enfim. Eu posso encontrar ali no sexo oposto condições que vão me ajudar a passar melhor por aquilo. Então, por exemplo, quando a gente passa por alguma questão de cunho sentimental, talvez um colo de vó seja melhor do que um colo de pai, ou de um colo de avô. Por quê? Porque é uma condição ali fisiológica da própria mulher. Agora, tem momentos que a gente vai precisar do colo de vô e não do colo de vó. Então, enfim, não são experiências maiores ou menores, são experiências distintas que têm como finalidade a nossa transformação moral, né?
Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Porque assim, não vou para a próxima questão, não. Então fica aberto aí para se alguém quiser falar mais alguma coisa. Pedro, deixa eu só falar mais uma coisa, então, dentro do que você falou, é bem interessante. Reforçando aqui o que Kardec está querendo entender sobre essa questão, né, do pensamento do homem, achar que a mulher é inferior, né? E, Uhum. lá na história do Espiritismo, tem essa reflexão, junto que eu falei antes, na história do Espiritismo ele fala que, logo assim que Kardec desencarnou, o pessoal, eles reuniam, né, para comemorar alguma data específica, né, daquele, né, dos livros dos espíritos, aquelas coisas lá, eles faziam essas comemorações. Aí, como o Luciano falou, as mulheres, eles ficavam sentados na mesa, né, os pessoal que faziam parte lá do contexto lá do Kardec lá, né, eles ficavam sentados na mesa todo ano e estudavam, comemoravam alguma data especial, e as mulheres ficavam em volta servindo eles. E, assim, teve um brilhante, assim, que levantou a taça e falou assim, vamos comemorar hoje as mulheres, que a partir do ano que vem, elas estejam sentadas aqui na mesa conosco, estudando. E no próximo ano, as mulheres estavam todas lá no meio deles estudando, né? É assim, o Espiritismo eles começaram a colocar em prática o que o Kardec tinha trago, entendeu? Bem interessante isso. Está lá na história do Espiritismo. Legal. Isso que você falou marca, né, de maneira importante que nós estamos na cultura. A questão patriarcal, o machismo incutido nos homens, né, desde muito novo, não só pelos pais, mas como pelas mulheres machistas também, de cada situação. E essas coisas vão permeando a vida das pessoas, dos homens, né? E eles vão saindo nesse molde de machismo mesmo e tudo mais. Mas aí a questão é, a oportunidade da transformação, de pensar e agir diferente, vem com conhecimento, com o estudo, com o dilatamento da nossa percepção como espíritos iguais e imortais que somos, que nos coloca a oportunidade, como a Alessia falou, de fazer o convite. Somos iguais, então vamos sentar todos iguais, embora tenham me dito que homem é mais, que homem não chora, que homem é aquilo, vamos deixar isso para lá e vamos partir para uma nova perspectiva. Pode falar, Celinha. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos uma tendência a comparar e competir. Então, no amai-vos uns aos outros, todos os valores são importantes. Todas as capacidades são potencialidades. Então, muitas vezes, o que a gente tem que trabalhar, tanto não importa se é homem ou mulher, são os seus potenciais, as suas capacidades. Se eu tenho uma capacidade de fazer algumas coisas dentro de um corpo mais frágil, feminino, que é mais frágil em termos de força física, eu tenho que explorar essas potencialidades. Se o homem tem, o que é oferecido a ele na vida é explorar a força física, ele deve se esforçar para fazer um bom trabalho com a força física, se ele tem a força física. O mais importante é a gente utilizar os mecanismos que a lei divina nos impõe para que a gente possa fazer um bom trabalho com eles. Né? E muitas vezes a gente quer fazer o trabalho do outro. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu começo a ver uma pessoa, seja mulher, seja homem, que faz uma coisa, eu falo, nossa, eu também posso fazer isso. Poder pode, mas será que é isso que é o mais importante fazer? Então, a gente sempre tem que refletir sobre quais são os condicionamentos que a vida nos colocou para que a gente extraia deles o melhor que a gente possa. Isso que é mais importante, ao meu modo de entender. Sim. Claudinha. Ei, pessoal, boa noite. A doutrina espírita é muito libertadora. Tudo que foi dito é
importante demais, faz parte de história. O Luciano falou muito bem da questão do patriarcado. Se a gente for estudar, a gente tem muitos resquícios disso aqui no Brasil. Mundo afora tem outras concepções, às vezes mais fortes ou menos fortes, mas a doutrina ela é libertadora, porque a gente precisa desconstruir a questão homem-mulher. A gente está, a gente não é. A gente não é homem, a gente não é mulher. A gente está utilizando um corpo e, a partir das possibilidades que esse corpo nos oferece, a gente praticar o amor ao próximo, a caridade, o perdão, enfim, os ensinamentos de Jesus. Então, a gente precisa muito, assim, senão eu vou ser sempre a favor da luta das mulheres, a favor da luta dos homens, a favor. A gente tem que ser a favor da paz, de um mundo mais justo, onde a consciência brote em cada ser, que a gente seja mais cristão mesmo. Um beijo para todos, viu? Amei, hoje foi muito bom mesmo. Obrigada. Show de bola. Bom, é isso então, Celinha, agora é contigo aí. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Obrigada, Pedro. Muito obrigada ao pessoal. Então, nós vamos fazer a nossa preparação